belezinha, certinho. Boa tarde. Boa tarde a todos os milhões de amigos seguidores. Terminada a quinta-feira, processos em bom andamento, já até terminei o adiantamento do 13º da nossa maior folha. Só tem duas pequenas, relativamente pequenas, uma razoavelmente pequena e a outra bem pequena para ser feita. Eu não pus separação. Eu tô com bastante tema para poder falar. Até achei alguns post-its mais anteriores que eu tinha marcado. Mas eu vou terminar, né, o que eu coloquei no vídeo anterior daqui a pouquinho, quando eu recomeçar a andar. Nossa. Não vou acessar não. Então já adiantei algumas coisas, eu tenho que deixar tudo bem finalizado amanhã, porque segunda-feira eu não estarei aqui. Vou correr atrás de 2 dos 3 exames que eu ainda tenho que fazer. E aproveitar que é uma semana relativamente leve, que não vai ter nada muito leve em dezembro. Janeiro também é um mês pesado, existe dissídio na outra empresa para aplicar, existe atualização das tabelas INSS. Duvido muito que vão atualizar a tabela do IR, mas duvido muitíssimo mesmo. O cara usa protetor de nariz aí pra uma máscara, né? Máscara cirúrgica para se proteger da poluição. Ele tá certo, tá certíssimo. Vamos lá, vamos falar. Então, vamos continuar. É o seguinte, vou continuar o caso, um caso verídico, que ainda não acabou, mas que já está levando para uma possível finalização relativamente positiva, porque totalmente positiva não será em momento algum. Então houve a acusação, a formalização do caso e o início da investigação. Nós oferecemos ajuda aí a eles, que fosse necessário, alguns esclarecimentos. Deixo claro que desde o início eu coloquei em dúvida a veracidade, coloquei em dúvida o fato em si, sempre coloquei. Isso, vamos deixar muito claro, num primeiro momento, eu não sabia quem eram as crianças que estavam acusando, né, que estavam dizendo que
aconteceu aquilo. Como foi no sábado à noite, no domingo esse assunto rolou e na segunda-feira já estava grupo sabendo, grupo do WhatsApp do condomínio, a mãe de uma delas, a menorzinha, contou com detalhes o que ela acreditava ter acontecido, enfim. E o condomínio ficou assustado e foi agendada uma reunião de emergência para se esclarecer os fatos, o que tinha acontecido, o que não, enfim. Claro, tudo muito preocupado com a parte do condomínio. Já explico por quê. Então foi explicado o que aconteceu em si. E aí, mais esclarecimentos também para a formação dessa opinião que eu tenho e acabou. Então, o que oficialmente aconteceu foi que Oficialmente é o quê? O que o boletim, o que o processo aberto determinou. A menina, o cara abusou da menina, só dessa menor. Ele fez aquilo que supostamente ela contou para a mãe. E assim, no áudio que a mãe passou para o grupo, ela conta vários detalhes. E é estranho uma menina de 4 aninhos de idade ter tantos detalhes. E o que supostamente aconteceu foi isso. O que supostamente, ou seja, o que foi acusado, o que o coitado do cara foi acusado foi isso. De que ele entrou, abusou da menina. Não se falou se houve penetração ou não e tal. Mas enfim, foram feitos os testes, os exames e tudo mais. E a menina foi para casa reclamar com a mãe. Chorar ou falar, ou enfim. E a mãe ficou apavorada porque olhou e falou que ela estava toda mijada. Lembram que eu falei que elas estavam brincando com água? Mas deixa pra lá. Ainda não vou fazer a noção de julgamento aqui. Que eu faço sim. E, enfim, sustentando essa história, a mãe ficou apavoradíssima. No áudio, a mãe conta, inclusive, que o marido aconselhou a não fazer nada no momento, para ter certeza, porque se voltasse a acontecer. É bem estranho ouvir isso, né? Mas vamos para a parte oficial primeiro. Nossa, cara, que foi que houve aqui, hein? Vamos para a parte oficial primeiro. E a mãe pediu socorro para os rapazes que estavam jogando pôquer no salão ao lado do que supostamente aconteceu. Vamos deixar isso claro. E eles demoraram para atender e tal, tipo, não levaram muito a sério. Como assim? Ei. E acabou que a mãe continuou num escândalo grande e tudo mais. Nesse ínterim, as duas outras também se apresentaram dizendo, não, ele fez isso com a gente também. E tal, e, enfim, foram tomadas as medidas cabíveis, chamou a polícia. A polícia veio e levou o coitado do cara que olhou e falou, pois não. E vamos lá nos acompanhar, tal. Era isso. Era uma acusação de abuso sexual contra menores. A esposa dele, foram todos para a delegacia, né? A esposa dele acompanhando ali enquanto aguardavam para fazer reconhecimento, para tomar os depoimentos e tudo mais, a esposa do acusado. Meu Deus, ela tá brigando. Ela tava simplesmente mudando de faixa sem falar nada, pondo o carro na frente do outro e brigando com o outro.
Hoje é o dia, hein? Eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Não sei o que aconteceu aqui, mas tá bem feio esse trânsito hoje de novo. Enfim, e foram tomados os depoimentos. E teve uma hora que a esposa falou, viu as mães lá, né? E falou assim, mas como vocês estão falando que ele também abusou das outras e tudo mais, em outros dias, se ele não trabalha em São Paulo de dia de semana? Nisso, deu arma para quem estava acusando, né? Não, mas não foi de fim de semana. Como assim? Peraí. O que aconteceu foi isso. A primeira teria supostamente sido abusada naquele dia, naquela noite, e as outras em outros momentos. Simplesmente pareceu a coisa assim. E, bom, parafernálias à parte, nessa reunião da segunda-feira, emergencial, o síndico ele é advogado, ele sabe até onde pode falar ou não. E as mães estavam lá. Curioso que não tinha nenhum pai ali. Nenhum pai. Enfim, elas contaram as suas versões, suas histórias. E o síndico foi bem claro em dizer isso está em processo, está em julgamento. Ele não pode se aproximar aqui do prédio, tal, e a investigação está sendo feita. Serão feitos os exames de corpo de delito, serão feitas as avaliações psicológicas, psicotécnicas e tudo mais. E o processo vai rolar aí e o condomínio vai fornecer todas as imagens disponíveis. Tal. Tocaram no assunto das imagens e foi perguntado, as imagens captam alguma coisa? E o zelador diz, captam quando ele chega com a pizza, com o filho e com o refrigerante na mão, e ele sai, ele vai ver alguma coisa que está acontecendo ali no banheiro, na região do banheiro. E depois ele volta, e aperta o botão e sobe. Nisso, minha mulher, para pegar mais argumentos, fala assim, sempre disfarçados, para não saberem que nós somos amigos deles, dos acusados, do acusado. Minha mulher pergunta assim, quanto tempo demorou a saída dele ali do campo de visão da câmera para o banheiro e voltar? O zelador foi muito claro, a imagem mostra. 10, 15 segundos. Tudo aquilo que foi feito. Sim, tem um outro detalhe muito importante. Só nessa reunião da segunda-feira foi que a gente soube quem eram as acusadas. Que até ali passou o domingo que ninguém nem saiu de casa, né? Nenhum dos três, nenhuma das três saiu de casa, né? E quando chegou na reunião e falaram quem era, foi muita coincidência. E 2 ou 3 pessoas, algumas pessoas, quando viram, uma olhou para a outra, tipo assim, quem podia ser, né? Ou seja, as famosas 3 que nunca tem mãe ou pai junto, nunca tem, que estão sempre sozinhas, até o horário que bem entendem, pelas cercanias do condomínio. Enfim, aí vieram todos os praxes, contaram, falaram, explicaram o que aconteceu, o que não aconteceu, e tudo continuou, beleza, beleza. Tá, então, a família se mudou, né? Saíram de lá meio corridos, né? Porque é complicado, né? Bom, a advogada liberou tranquilamente, pode ir embora, mas te recomendo, não é uma determinação judicial.
Mas te recomendo, não chegue perto nem da avenida, tá? Olha o estilinho, bonitinho. Esse é bem mais novinho, bem menos antigo. O cara desapareceu, realmente ele nunca mais foi lá. A última vez em que ele esteve naquele prédio foi aquele dia em que ele saiu com os policiais. Alguns meses ainda ele continuou trabalhando lá em Porto Alegre, o projeto dele continuou. Enfim, a mulher foi morar na casa do pai, a esposa com as crianças foi morar na casa do pai, um constrangimento enorme para todos. Enfim, e colocaram um apartamento à venda. Agora que ele voltou para São Paulo, que ele está sem trabalhar, eles alugaram um apartamento, mas estão em sérias dificuldades. Vamos a alguns fatos agora. A situação atual é essa: eles estão tentando vender o apartamento. Ela sempre falou isso, a moça, de que se provassem isso rápido, ela iria voltar e retomar o que era dela, a vida dela de volta, e ela iria pedir o ressarcimento de todo o mal que eles sofreram. Eu já continuo. Então, agora eu coloco meus pingos nos is aqui. Não se trata das crianças serem maldosas naturalmente. Criança tem que ser cuidada, tem que se tomar muito cuidado. Um ponto principal básico: criança pode ter malícia. E pode ter malícia bem mais cedo do que a gente pense. Talvez ele não tenha na cabeça, a criança não tenha na cabeça dela o conceito de que ela está fazendo malícia, mas é malícia na sua na sua definição completa, é pura e simplesmente malícia. Pais desleixados, principalmente, onde você encontra malícia, onde você fornece malícia para as crianças? Mídia aberta. Mídia aberta. Eu tenho pessoas próximas, parentes próximos, que aconteceu isso. A criança não sabe que ela está provocando, que ela corre sério risco, ou, enfim, a noção completa, claro que ela não tem. Mas ela pode aprender a ser maldosa, a ser mentirosa, ela pode aprender a dissimular. Eu tenho um de 3 anos que, se a gente deixar, a gente hoje entende perfeitamente o que ele é capaz. E por isso a gente corre para corrigir. Por isso a gente se preocupa com o que vê, com o que assiste, com o que ouve, com quem está. Porque o mundo ensina tudo errado, desvirtua tudo. Então não adianta. Eu já vi família decente, família correta, honesta, nesse sentido, com uma criança de 6, 7 anos assistindo Gabriela Cravo e Canela, a segunda versão. A segunda versão, você sabe muito bem que eu estou falando da Juliana Paz. Essa agora, o seriado. Aquilo era muito mais do que sensual. E eu não estou aqui defendendo moral e bons costumes, deixando claro, para mim, criança pode assistir até filme pornográfico com seus pais, desde que eles estejam ao lado falando: isso aqui é assim, isso não é assim, isso aqui é assim, isso não é assim. Por isso que exposição de criança pegando no cara pelado não me incomoda nem um pouco. Se a mãe está lá e ela está achando que aquilo é educação, e seu filho, sua filha, não está retribuindo negativamente para a sociedade, que se dane. Mas eu não vou falar sobre isso agora.
Então, o que eu acho que não foi uma coisa específica de engenhosidade da criança pequena. Eu acho que as duas grandinhas formaram a história, ficaram com raiva, porque o cara deve ter entrado no banheiro e dado uma bronca que elas estavam desperdiçando água. Não sei até onde mais pode ter ido isso, mas hoje não, muito perto daquilo, eu já tinha certeza de que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E induziram a pequena a esse relato inteiro. Nossa, cara. Induziram a pequena a essa história sem, e deixa muito claro isso, sem entender, porque a criança não tem noção do tamanho da maldade que ela faz. Elas não entendem a gravidade do que elas estão fazendo. Elas ficaram com raiva do cara. Tá? Então, muito rapidamente, todas as coisas, todas as formalidades, todas as informações formais oficiais foram caindo por terra. E foi muito rápido. Para mim, foi assim. No dia seguinte eu já tinha certeza que não tinha sido o cara. Eu ainda tinha a dúvida e a preocupação enorme, essa sempre foi a minha maior preocupação, de que se isso tivesse acontecido e não fosse ele, mas fosse alguém. Ou seja, tem que se pegar o bandido, o doente. Mas, muito rapidamente eu entendi isso. Entendi dessa forma. Nunca houve. Porra! Nunca houve. Não aconteceu. Não aconteceu. Só que o resultado dessa inconsequência, dessa quase brincadeira, não, dessa brincadeira infantil e terrível dessas crianças, foi justamente essa quase destruição dessa família. Essa família hoje está em situação delicada financeira, não é por causa do ocorrido. Eles tinham uma vida relativamente confortável, mas nada a nadar no luxo. E hoje eles estão assim, não é por causa disso. Ele acabou o trabalho. Claro, eles tiveram mais dívidas, né? Eles tiveram muitas despesas. Despesa com advogado, caríssimo. Caríssimo. Eles tiveram, agora pagando aluguel, com o seu apartamento quitado próprio, eles estão pagando aluguel. Ou seja, tem a ver com isso sim, mas não no sentido completo. Se ele estivesse trabalhando, ele daria um jeito de ir cuidando dessas coisas. Então hoje a situação é essa. E aí a minha explicação é muito básica. Depois de um tempo a gente descobre. Uma delas, a do meio, é filha desse cara que a gente ouviu falando aquela grosna, aquela merda, aquela besteira. Dá vontade de dar um murro no filho de uma... Isso é Brasil. Não vem falar que ele não sabia, porque ele é motorista particular. Enfim, essas crianças têm uma estrutura familiar muito ruim, muito ruim. Assim, umas 2 ou 3 vezes em que a coitada da mãe, ó, ele passou voando pela gente, ó. Mas só que ele tem essa merda dessa motoquinha aí. Não anda, não sobe uma subida dessas 80 por hora. Não tem jeito. E aí tá lá.
Isso que eu falo, às vezes, do cara te passar e depois ele não aguentar a bronca. E aí você ficar atrás dele, às vezes, preso porque ele não soube pensar nos outros, né? Mas vamos lá. A estrutura familiar é muito ruim. Então, você hoje pode pegar aí, muito claramente o que eu estou dizendo, como uma Anitta da vida, por exemplo, ela angaria milhões de fãs mirins, infantis, meninas que admiram ela. Me desculpa, eu não vou ficar aqui debatendo sobre a qualidade do trabalho dela, porque não há, na minha opinião, qualidade no trabalho dela. Ela produz um americanizado cantado em português, de uma coisa que não me atrai. Não me atrai praticamente nada. Mas, enfim, o trabalho dela, a remuneração sobre o trabalho dela, eu não vou contestar. Tá tudo certo. Agora, o efeito cultural de menininhas de 4, 5 anos querendo rebolar igual a ela, esse sim é perigoso. Esse sim é o que causa efeito ruim. Eu estou dando um exemplo. Lady Gaga, Beyoncé, todos esses são para mim a mesma coisa. Ah, não tem malícia. Não tem, mas provoca. E não é só isso. Não é só isso. O conteúdo de novelas, séries e tudo mais, em séries específicas, em horários que a criança ainda está acordada e não tem a vigia dos pais. Não adianta, cara. Cauê não vê violência. Cauê não vê sangue. Cauê não vê. Não vê. Enquanto a gente puder fazer com que não veja, não verá. Eu tive uma séria discussão na escolinha paga ainda. Que o Cauê chegou cantando merdanejo, aquelas um refrão de música de Se Eu Te Pego, não era exatamente essa, tá? Então, assim, o que eu estou colocando não é que eu sou melhor e que não vai acontecer comigo. Nem se pense em nada perto disso, por favor. Temos uma polícia aqui na frente. E aqui pra frente o trânsito vai piorar. Vou tentar segurar a bronca por enquanto. Vamos ver. Ô louco, desculpa aí, cara. Isso. Você joga a moto em cima dos outros. Enfim, isso, fica bem pertinho dele. Você precisa mesmo ficar bem pertinho dele. Ele é estúpido ao ponto de querer passar a viatura. Por ela mesma. Não pela outra faixa nem nada. Volto aqui. Então, na minha opinião, essas 3 crianças são um exemplo claro da má criação. Má criação. Fato, tá? Depois de umas 2 semanas, foi tirado do laudo, do processo, uma delas, a maior. Eu tenho muita dó dessas crianças, tá? Vamos deixar claro. A segunda, do meio, não vi em que termos está. E essa maior, inclusive, uma pessoa próxima, ficou sabendo que na escola, a professora avaliou ela, a pedagoga avaliou ela, e informou que ela estava fantasiando. Claro que ninguém levou isso em consideração. Mas depois, um pouco depois disso, ela foi tirada do processo. Estranho, né? Pois é. Que história macabra, que história triste em todas as suas vertentes. O maior prejudicado disso, embora a família esteja passando por... Assim, claro, os maiores prejudicados disso são os 2 filhos desse casal, que não tem nada de culpa em relação a nada e estão pagando. Nem eles têm, mas eles entendem e conseguem segurar a bronca. E a criança que não entende nada? Agora, depois deles, essas próprias crianças, esses algozes, mirins, infantis,
Cara, pode falar o que for. Eu já vi maldade em olhar de criança. Já vi malícia em olhar de criança. Eu já vi. Infelizmente. Uma pessoa que se aproveita disso é um pedófilo que pratica abuso sexual contra menores. Pronto, acabou. Tá? Não há nenhuma defesa em quem é igual falar do estuprador que estuprou a mina porque ela estava de minissaia. Vamos deixar isso muito claro. Não pode fazer, acabou. Agora, o que eu estou colocando é que criança tem capacidade de fazer o mal. Tá? E só que tem um problema. Como é que a mãe vai aceitar isso? Nunca. Principalmente a da pequena. A coitada da mãe, da esposa do cara, do acusado, foi lá pegar alguma coisa na casa dela um dia e deu o azar de abrir a porta do elevador e tá a mãe da pequena com a pequena. Essa mulher saiu, não pegou o elevador e saiu gritando: não vai entrar, filho, sai de perto da esposa do estuprador. É isso, você entende? E é realmente uma situação muito difícil. Eu não sei como eu reagiria a isso. Eu efetivamente não sei. Agora, uma questão é muito clara. Muito clara. Depois disso, algumas partes comportamentais, essa do meio desapareceu. A gente quase não a vê por lá. Aquela que o pai contou aquela história estranha pro amigo ali no churrasco e minha esposa acabou ouvindo. Essa desapareceu. Mas ela teve uma festinha de Dia das Crianças, alguma coisa, que ela deixou muito pai chocado ali, porque ela vinha pedir dinheiro para nós, enfim, entrava na frente das crianças, e ela não era assim. Ela não era assim. Entrava na fila dos brinquedos na frente das crianças, empurrava, estava sendo violenta, estava sendo dissimulada, manhosa, chorona. E, detalhe, nem pai nem mãe junto. Nem pai nem mãe junto. A maior, hoje já circula lá normalmente e tal, com menos frequência. E a menorzinha também a gente vê muito pouco. Mora lá, tá tudo certo, mas a gente vê muito pouco. Talvez eu pelo meu horário, mas mesmo de dia de semana, por isso que eu tenho evitado, depois disso criou um clima muito ruim. Eu tenho evitado passear com o Cauê. A gente até sai e tal. E no começo disso, nas semanas seguintes, de vez em quando eu saía com o Cauê pra ir no parquinho, alguma coisa, e chegava uma delas ou duas, sozinhas. Ficava 2 minutos, ficava o mais próximo possível de alguma câmera para que vissem que eu estava ali, quieto, sentado, e saía correndo. Saía correndo numas, né? Pegava o Cauê, filho, precisa pegar um negócio em casa e tal. Dava uma desculpa e saía. Ia embora. Ah, daqui a pouco a gente volta, ele precisa ir no banheiro. E ia embora. Ia embora. Você acha? Você acha? Nós tivemos a oportunidade de falar isso para esses 2 outros casais, amigos da gente, porque a gente fez a festa de aniversário do Cauê e a gente queria convidá-los. Só que a gente queria convidar também o cara, o acusado, a esposa dele e as crianças. Então a gente avisou eles que eles iriam e explicou tudo o que a gente sabia, tudo o que a gente achava, tudo o que a gente entendia. Da parte deles, principalmente o Roberto, não teve nenhum problema realmente. Mas principalmente o Roberto, ele contou para nós uma história de uma pessoa que aconteceu isso, que ele foi acusado pela sogra por pura maldade e tal. Claro, sogra é diferente de criança. Mas ele foi mais compreensível em relação a isso. E no dia da festa eles ficaram na mesma mesa, todos eles e tal. Claro, cara, eles não estão mais felizes, eles estão realmente... Imagino que eles deviam estar um pouco tensos, porque tinha mais gente do condomínio lá. Você deixou isso muito bem explicado. Se ela sentisse que pudesse haver algum problema, a gente não convidaria alguma das partes e tudo bem. O que eu estou colocando é que, assim, tá nesse ponto,
Isso já faz, acho que já faz quase um ano. E é uma pena o resultado do que isso pode acontecer, que na minha opinião isso é fruto de uma única coisa: ignorância. Ignorância pura. Ignorância no sentido de má criação, de passar maus conceitos a algumas crianças e de não aguentar as consequências de onde isso pode chegar. Como que uma mãe dessa vai virar depois e falar, era mentira, ela inventou tudo? Como? Ela sabe, a criança pode não saber, mas a mãe que sustentou toda aquela base, toda aquela teoria, que eu entendo, ela, como é que ela vai agora aparecer na frente dos outros, convocar uma reunião? Eu não tenho dúvida, cara. A ficha foi caindo. Eu sei disso. A ficha foi caindo. Quem não aceita, não aceitou mesmo, foi a mãe da pequena. Ela não é que não aceita. Para você ter uma ideia, a Glaucia ficou sabendo, viu ela falando, não vou mostrar, vou virar para cá. Viu essa mãe da pequena falando que ficou sabendo que o casal se separou, que ela descobriu que era verdade mesmo, e tudo mentira, espalhando uma mentira, provavelmente, na minha opinião, por conta de vergonha. Porque é importante para ela agora denegrir a imagem dessa família, tirar a confiabilidade, porque ela vê que pode ser que nada de mal aconteça. Você entendeu? Então, assim, é uma pena. Retrato de maldade, ignorância, má criação de crianças e do resultado que uma má criação de uma criança pode causar em pessoas inocentes que nada tem a ver com isso. Esbarra em quem? Tá? E tire esses conceitos sobre lição de aprender e pagar os pecados e o caramba, tá? É maldade pura. Um abraço, até mais.